Então, dessas, 3 frutas são consumidas por um grupo de 400 pessoas: laranja, banana, maçã. E maçã. Dessas pessoas, 185 consomem laranja, 125 consomem laranja e banana, 130 consomem banana e maçã, e 100 consomem laranja, banana e maçã. Percebam que está faltando aí, né? Está faltando o número de pessoas que consomem banana e o número de pessoas que consomem maçã. Então esses dois não apareceram aí. Aí ele dá mais uma informação. O número de pessoas que consomem banana é igual ao número de pessoas que consomem maçã. Então isso aí é uma informação boa para a gente trabalhar o problema. Ele pergunta: o número de pessoas que consomem maçã e não consomem laranja é de... Aí a gente tem as opções, bora descobrir qual dessas opções é a verdadeira. Então primeiro a gente vai fazer o seguinte, fazer o diagrama de Venn, para a gente conseguir mensurar esses valores. Aí por que a gente faz o diagrama? Porque quando eu digo que 185 consome laranja, eu não sei quantas dessas 185 consomem somente laranja, ou consomem laranja e banana, ou consomem laranja e maçã, ou consomem, né, as três. Então esse número aí, ele não é muito verdadeiro em relação a quem consome somente laranja. Você tem um conjunto de laranja, o fato de ela consumir uma laranja não exclui o fato dela consumir banana. Então a gente precisa descobrir aí quem consome o quê. Então pelo diagrama de Venn a gente consegue descobrir exatamente quem consome somente laranja, quem consome somente laranja e banana, quem consome somente laranja e maçã. Então eu tenho 3 conjuntos, laranja, banana e maçã. E esse tipo de problema, a interpretação é sempre começar aqui, ó, pelo centro. Essa interseção aqui não tem como ser dúbia, né? Ter outra possibilidade. Quando eu digo que 100 pessoas consomem laranja, banana e maçã, não tem a possibilidade dela consumir só laranja ou de consumir só banana e maçã. Ela consome as 3. Então esse número aqui a gente sabe que não tem a possibilidade de aparecer outra coisa. Então a gente sempre começa a resolver esse tipo de problema pelas interseções, ou pela maior interseção de todas, né? Aquela que, se você tem 3 conjuntos, então aqui tem a interseção dos 3. Você tem 2 conjuntos, aqui tem a interseção dos 2. Você tem 4, a interseção dos 4, e aí vai, né? Então sempre começa, basicamente a ideia é começar pelo centro. Se 100 pessoas consomem as 3 frutas e 125 consomem laranja e banana, se eu subtrair 125 menos 100, eu vou achar o número de pessoas que consomem somente laranja e banana. Então eu tenho 25 pessoas que consomem laranja e banana. Eu tenho 130 que consomem banana e maçã. Se eu subtrair 130 menos 100, dá 30 que consomem somente banana e maçã. Observe que se você somar os dois valores, vai dar exatamente 130. E aí eu tenho 120 que consomem laranja e maçã. 120 menos 100, 20. Além disso, eu tenho que 185 consome laranja. Aí eu vou subtrair 100, 185 menos 100 é 85. 85 menos 20, que consome laranja e maçã, vai dar 65. 65 menos 25, a gente tem 40. Então a gente tem 40 pessoas que consomem somente laranja. E aí a gente não tem um número de pessoas que consomem banana, somente banana, e o número de pessoas que consomem somente maçã. Então vou colocar aí, aqui, ó, e aqui, 2 variáveis, ou 2 incógnitas, né? Eu não sei, né? Vai ser incógnita porque é a equação. Então eu coloquei x, o número de pessoas que consomem somente banana, e y, o número de pessoas que consomem somente maçã. Se eu somar todos esses valores envolvidos aqui, ele tem que dar 400, porque é o número de pessoas do conjunto universo, né? O nosso conjunto universo tem 400 elementos, então são esses elementos aqui. Então se eu somar, eu vou ter que achar 400. Então somando isso, eu vou ter 40 mais 30 mais y mais 25 mais 20 mais x mais 100 igual a 400. Não resolve o problema porque a gente não achou o valor de x e de y, né?
para eu fazer aquela diferença ali do número de maçã menos o número de laranja, eu vou ter que achar o valor de y, que é importante para a gente ali, porque ele está ali no número de maçãs. Mas eu consigo reduzir essa equação um pouco, né? Consigo somar os números ali, ó, 40 mais 30, 70, mais 20, 90, mais 25. Então eu tenho 225 aí. Mais 100, né? 225. Isso é igual a 400. Dá para resolver um pouquinho mais, simplificar mais, né? Pegar esses 220, 215 e passar para o outro lado. Eu vou ter 185. Então, x mais y igual a 185. Ainda não resolve, mas eu tenho uma equação aí. Se eu descobrir o valor de x, eu posso voltar aqui e descobrir o valor de y. Ou se eu descobrir o valor de y, eu posso voltar e descobrir o valor de x. De qualquer forma, a gente tem que ter mais uma informação para resolver esse problema. Então, falta uma informação aí. E essa informação está aqui, ó. O número de pessoas que consomem banana é igual ao número de pessoas que consomem maçã. Aqui você tem, ó, o número de pessoas que consomem banana. E aqui você tem o número de pessoas que consomem maçã. Então vamos somar esses valores aqui para achar o número de pessoas que consomem banana e igualar isso aqui que é o número de pessoas que consomem maçã. Aí vai aparecer o x e o y novamente. Eu vou achar uma nova equação. Se a gente achar a mesma equação, então o nosso problema não tem solução, né? A gente tem que achar uma equação diferente, senão... Então a gente igualou aí, 25 mais 30 mais 100, mais x igual a 20 mais 100, mais 30 mais y. Aqui a gente vai eliminar, ó, 30, porque estão em lados opostos da equação, 100, 100. Então vai sobrar o quê? 25 mais x, do outro lado, 20 mais y. Ou a gente pode pegar, trazer esse y para a primeira parte, está positivo, fica negativo, pegar esse 25 e trazer para cá, fica negativo também. Então, dessa primeira parte vai ficar x menos y, da segunda vai ficar 20 menos 25. 20 menos 25 dá 5. Duas equações com as mesmas incógnitas. Então, você tem um sistema de equação. Montamos os sistemas e resolvemos. É um sistema fácil porque se você somar a primeira equação com a segunda, você vai eliminar o y. X mais x, 2x. Y menos y, 0. 185 menos 5, 180. Então, você vai achar 2x igual a 180. E a gente consegue achar o valor de x, né? Divide 180 por 2, 90. X igual a 90. Mas, para calcular a nossa diferença lá da questão, eu preciso achar o y. Então, eu vou pegar o valor de x, escolher uma das duas equações e substituir para achar o y. A primeira é mais fácil porque y está positivo. Aí, então, vou substituir 90 mais y igual a 185. Então, y vai ser o quê? 185 menos 90, que vai dar 95. Então, o y é 95. Agora, para resolver a questão, eu vou somar o número de pessoas que consomem maçã, que vai ser 100 mais 20 mais 30 mais 95. Isso vai dar 245. Então, 245 pessoas das 400 consomem maçã. Só que nesse número você tem um número de pessoas que também consomem maçã e banana, maçã e laranja. Eu tenho que tirar aí quem consome laranja. Eu quero só quem consome maçã. Então a banana aqui não interessa muito pra gente não. Só interessa tirar esses dois valores aqui, ó. 100 mais 20, 120. Então vai ser 245 menos 120 e a gente vai achar o nosso valor. Vai dar 125. Então 125 pessoas consomem maçã e não consomem laranja. Ou seja, é a nossa diferença aqui, ó, que a gente poderia fazer assim, pegar o número de pessoas que a gente tem aqui, ó, que consomem maçã e não estão no conjunto da laranja, que é 95 mais 30. Então, bora ver mais uma questão aqui, uma questão de conjuntos numéricos. Página 48, questão 26. A soma dos algarismos dos
do resultado da expressão numérica 5 elevado a 23 vezes 2 elevado a 30 é igual a... Então, aqui, a gente tem que resolver essa expressão e calcular os algarismos aí, calcular a soma dos algarismos. Lembrando que 23, quais são os algarismos? 2 e 3. 255, quais são os algarismos? 2 e 5. Então, como eu quero somar os algarismos, eu ia fazer isso, né? Se eu peço para você somar os algarismos do número 245, vai fazer 2 mais 4 mais 5. Só que nesse caso você tem um número muito grande, né? 5 elevado a 23 vai dar um número enorme. 2 elevado a 30 também vai dar um número grande. Quando você multiplicar, vai ser maior ainda. Então, nesse caso, o ideal seria que nós trabalhássemos as propriedades matemáticas, nesse caso potência, para ver o que acontece, né? Se a gente consegue reduzir aí essa multiplicação. Aqui são as opções e é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai aplicar ali uma propriedade de potência que permite a gente manipular aquelas duas potências. Mas essa propriedade, ela só trabalha o seguinte: você tem as propriedades que trabalham multiplicação e divisão de mesma base e multiplicação e divisão de base diferente, mas com o mesmo expoente. A gente não tem nenhuma dessas aí, a gente não tem base igual, nem expoente igual. Então, a gente vai manipular ali 2 elevado a 30, que é o que tem o maior expoente, para que apareçam duas potências de base diferente, mas com o mesmo expoente. Foi o que eu fiz. Eu separei 2 elevado a 30, eu coloquei 2 elevado a 23 vezes 2 elevado a 7. 23 mais 7, 30. Agora eu tenho ali, ó, duas potências com base diferente, mas com o mesmo expoente. E eu tenho um 2 elevado a 7 que a gente consegue calcular. 2 elevado a 7 é 128. E 5 vezes 2 elevado a 23 é 5 vezes 2, 10. Aí agora eu tenho uma potência de 10. Uma potência de 10 é o quê? É um número que a base é 10. E, nesse caso, para a gente determinar esse número, essa potência, é só contar a quantidade de zeros. Então, se tem 2 zeros, se o expoente é 2, é porque tem 2 zeros. Se o expoente é 3, é porque tem 3 zeros. Observe, 100. 100 é igual a 10 ao quadrado. 10 vezes 10, tem 2 zeros. Então, é 10 elevado a 2. 1000. 1000 tem 3 zeros, é 10 elevado a 3. 100.000 tem 5 zeros, é 10 elevado a 5. Isso quer dizer o seguinte, que 10 elevado a 23 tem 23 zeros. Então, os algarismos diferentes de zero nesse número vai ser justamente 1, 2 e 8. 128 vezes 10 elevado a 23. Serão 23 zeros seguidos. Então, os únicos valores diferentes de zeros é o 1, o 2 e o 8. Somando, 11. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. Então, a soma dos algarismos que tem essa expressão numérica, 5 elevado a 23 vezes 2 elevado a 30 é 11. Então, a gente sempre está utilizando conhecimentos que a gente viu em anos anteriores. E essa questão aqui, lembra que eu coloquei uma tabela enorme lá no início, que eu falei de intervalo numérico? Essa questão aqui ela é mais fácil de ser resolvida quando a gente trabalha com intervalos. Aí você vai perceber que a diferença do que a gente vai fazer aqui, o que a gente colocou lá no início, é só o valor de A e o valor de B, que são os extremos do intervalo. Então, dados os conjuntos A, x é um número real, x é menor que 2, x é maior do que 2 e menor ou igual que 5. Menor, bolinha aberta, maior ou igual, bolinha fechada. Então, a gente usa isso para diferenciar o conjunto de aberto e conjunto fechado, o sinal de desigualdade. Maior ou menor, bolinha aberta, maior ou igual ou menor ou igual, bolinha fechada. Ou seja, caso da bolinha aberta, os extremos não participam do intervalo. Caso da bolinha fechada, os extremos participam do intervalo. Você tem sempre um valor A, B, um inferior e um superior. Então, a gente vai calcular a união, a interseção, a diferença de A menos B, de B menos A e o complementar. Quando aparece aquele símbolo ali, A barra, é o complementar do conjunto em relação ao universo. Em relação ao conjunto universo. Nesse caso, o conjunto universo é os números reais. Então, bora fazer isso, né? Analisar o conjunto na reta. Primeiro, bora escrever o conjunto A na reta. Quem é o conjunto A? É de 2, de extremo 2 até o 5.
Bolinha aberta no 2 porque são menor, bolinha fechada no 5. A parte que interessa para a gente é a parte que está entre 2 e 5, né? Que é o que está ali, o x está no meio, está entre 2 e 5. O conjunto B vai de 3 a 8. Bolinha aberta no 3 e aberta no 8. Eu coloquei os números lá em cima para não atrapalhar aqui embaixo, a gente não vê. Então, qual é a parte que que interessa para a gente? O que esteja entre 3 e 8, é a parte que está ali no meio. Agora, bora calcular a união. A união é a junção, né? Juntar todo mundo. Então, qual dos foi o que eu acabei de falar? Eu coloquei lá em cima, para a gente ter uma noção em todos os aí. A gente usa o mesmo valor em todos. Eu coloquei a reta pontilhada para a gente perceber que está na mesma direção. Então, todo mundo que tiver sobre a primeira reta pontilhada é 2, da segunda 3, da terceira 4 e da quarta 8. Então, a união vai ser o menor valor dos dois conjuntos, que nesse caso é o 2, e o maior dos dois, que é o 8. Bolinha aberta nos dois, então a nossa união vai do número 2 até o número 8. Então, tudo que estiver entre 2 e 8 é a nossa união. Eu posso escrever isso algebricamente, do jeito que está ali, ou posso colocar no intervalo aqui, que é mais simples, né? Bolinha aberta, colchete para o lado oposto. Então, de 2 até o 8. Se eu fosse fazer isso algebricamente, eu ia ter que escrever aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, x é um número real, tá o quê? Aí 2 é menor do que x é menor do que o. Aí interseção, a interseção é o igual. Quais são os números iguais que estão no conjunto A e no conjunto B? Aí você vai pegar o maior e o menor dos dois. É o contrário agora, tá bom? Ó, perceba o seguinte aqui, ó. Essas retas pontilhadas te dão uma boa ideia de quem é a interseção, tá bom? Por exemplo, ó, entre 2 e 3, no conjunto B não tem ninguém. Então, entre 2 e 3 não tem como ter interseção de A e B. Entre 5 e 8 também não tem ninguém aqui no A. Então, não pode ter interseção de A e B. Aí perceba que de 3 até o 5 aqui, ó, essa reta é o 5, eu tenho valores aqui. Então, essa aqui é a nossa interseção. A interseção entre A e B vai do 2, ou melhor, do 3 até o 5. Como A no conjunto B, a bolinha no 3 é aberto, então significa que ele não está no B. Então ele não está na interseção, né? E a bolinha fechada no 5, ou seja, ele está no A e está no B, então fechamos ali. Então o valor que a gente quer é de 3 até o 5. Então fica um intervalo aberto no 3, fechado no 5. A diferença de A menos B, a gente vai usar também as retas pontilhadas, ó. A menos B é o que está em A e não está em B. O A vai de 2 até o 5. O B vai de 3 até o 8. Então, se você tirar o de 3 até o 8, vai sobrar só o quê? De 2 até o 3 aqui, né? Então, a diferença A menos B é tudo que está entre 2 e 3. Bolinha aberta no 2 porque ele não participa e fechada no 3 porque, nesse caso, ele não está no conjunto A, B, né? O 3 não está aqui porque a bolinha, tá vendo? Aberta. Então aqui ela é fechada, porque aqui é A menos B. É quem está em A e não está em B. O 3 está em A, mas não está no B. Então por isso a gente fechou a bolinha aqui. Você tem um intervalo aí aberto no 2, fechado no 3. E B menos A, está cá do outro lado, ó. O B vai até o 8 e o A termina no 5. Então você tem que tirar tudo que vem antes do 5 e botar tudo que vem depois do 5. Então, B menos A está daqui, ó, que é 5, até aqui, que é 8. Aqui vai ser bolinha fechada ou aberta. Se é a diferença, B menos A. O 5 está em B? Tá. O 5 está em A? Está. Então, ele não pode estar na diferença, né? Então, a bolinha aí vai ser aberta. E lá no 8 também, porque já é aberta no B, né? Então, a diferença está ali entre 5 e 8. Aberta dos dois lados. O complementar é em relação ao conjunto universo, então em relação à reta toda. Então a gente vai tirar tudo aquilo que não está em A. O A vai de 2 até o 5. Então, onde é que está essa diferença aí? Está no menor do que 2 e está no maior do que 5. Por que a bolinha é fechada no 2?
porque o 2 não está no conjunto A. Então, ele está no complementar de A. E por que ele é aberto no 5? Porque ele está no conjunto A, então ele não está no complementar. Então, nosso conjunto é, na verdade, a união de dois conjuntos infinitos, os menores do que 2 e os maiores do que 8.